Ele me deixou por ser estéril. O que ele não sabia é que eu voltaria grávida de 3 e rica. A frase saiu da minha boca como quem recita um bilhete de demissão. Seca, direta, sem espaço para dúvida. Não houve discussão, não houve choro que o fizesse ficar. Houve apenas uma mala pequena em cima da cama, uma folha dobrada com palavras cortantes e a porta batendo como quem encerra um capítulo sem querer reler as páginas. O cartão de crédito foi cancelado no mesmo gesto. O amor que eu pensava compartilhar era, para ele, um contrato que havia falhado. Sofia tinha 28 anos quando Lucas fechou a porta. Tinha deixado para trás uma casa que cheirava a café velho e jornal aos domingos, a coleção de discos que ele tanto gostava. E principalmente deixou para trás um pai que havia gastado a última reserva da família com o sonho dela. A chamada oportunidade em uma cidade grande, um internato que prometia estudo. Um trabalho e a chance de reconstruir uma vida que parecia ter ficado parada em uma sala enfumaçada de promessas. O pai dela, Joaquim, trocou a bicicleta de entregas pela passagem. Vendeu o pequeno relógio que consertava na praça da cidade para juntar o restante. Vai, filha. Mostre quem você é, ele dizia com mãos calejadas e olhos esgotados de orgulho e fome. A partida foi um silêncio pesado no intestino. No ônibus, Sofia observava a paisagem rural desaparecer como se uma cortina de papel estivesse sendo puxada. Casas, asfalto rachado, a barraca de sinuca do bairro, tudo se convertia em lembrança. Ela apertava o envelope com o bilhete do marido, como se fosse um troféu bizarro que comprovasse que havia sido julgada e expulsa. Ser chamada de estéril tinha outro peso, não era apenas sobre filhos. Era sobre dignidade, e esse tipo de vergonha corrói onde o corpo encontra a alma. No fundo, havia também uma outra decisão, provar que aquele fim imposto por Lucas não seria a sentença da própria vida. Chegar ao internato foi entrar num mundo que brilhava por fora e rangia por dentro. Era um campus com prédios baixos de concreto claro, jardins podados e uma fachada institucional que prometia ordem. Internamente, havia corredores onde o ar-condicionado mascarava a tensão, salas com janelas que não davam para o mundo. E festas que aconteciam em salões com luzes frias, champanhe morno e imagens prontas para redes sociais. Para quem vinha de poucas opções, aquilo representava segurança. Para quem precisava pagar um aluguel, era quase uma rendição calculada. A primeira pessoa que encontrou ali foi Isabela Menos, uma mulher de ar seguro, cabelo liso e sorriso calculado. Isabela, pra gente como amiga, você está sozinha. Eu conheço muita gente que pode ajudar. O modo como falou parecia tão natural quanto o gesto que fazia-o ajeitar um colar de pérolas falsas. Isabela ofereceu abrigo, apresentou nomes. Colocou Sofia em posições pequenas no cotidiano do internato, arrumar salas, redigir atas, cuidar de listas. Foi uma ajuda que veio com cabos de ligação. Em troca da proteção e da promessa de estabilidade, cobraram favores que não constavam em nenhum papel. Eram favores feitos de presença, de sorrisos à mesa certa, de aceitar convites para festas privadas onde se discutia o futuro dos internos com taças nas mãos e contratos nas sombras. Sofia não era ingênua. Entendia, melhor do que ninguém, que havia linhas que não se atravessam sem pagar um preço. Mas havia uma outra linha, a fome. Havia uma linha que se chama dignidade saciada por um prato no fim do dia, meter a cabeça na almofada e não ouvir o barulho do estômago roncando. Isabela sabia disso. Quando ofereceu exatamente aquilo, um quarto para dormir, uma refeição garantida e a aparência de pertencimento, Sofia aceitou. Aceitou porque o pai já não conseguia trabalhar tanto. Aceitou porque a cidade grande punha cifras na mesa e esperança no jornal. Porque quando se vive com pouco, a barganha se torna um instrumento de sobrevivência, não de moralidade. As festas vinham com convites fechados, listas de nomes que nunca deveriam sair do salão.
Eram eventos onde políticos locais, patrocinadores e líderes sociais compartilhavam bandejas e confidências. Eram também o lugar onde se trocavam favores, uma recomendação para um contrato, uma ajuda em provas de seleção, uma fotografia num carrossel social que poderia alavancar um currículo. Sofia foi apresentada ao jogo como quem entra em um labirinto sem mapa. Alguns encontros eram inofensivos, conversas, canapés, sorrisos. Outros, mais perigosos, tinham câmeras disfarçadas. Celulares que captavam mais do que as palavras que saíam das bocas bebendo vinho. Ninguém a empurrou para algo que violasse sua integridade física. As pressões foram administrativas, sociais, se você participa. Sua posição melhora, se você aceita estar presente. A ajuda continua, as condições foram se tornando gradativas. Um degrau que parecia elevar, mas que na verdade conduzia a uma sala sem janelas. Ela topou pequenas concessões, ficar até mais tarde organizando um evento, posar para fotos num ambiente privado, atender a alguns empresários em situações desconfortáveis, e cada pequena aceitação trouxe a ilusão de estabilidade. Era um empréstimo de normalidade, que cobrava juros de silêncio. O primeiro sinal de perigo foi um clique, uma filmagem retirada de um celular, editada, que começou a circular dentro de um grupo privado. Era curto, embaçado, mas a legenda que vinha junto era impiedosa, como se cortasse qualquer possibilidade de defesa. A filmagem mostrava fragmentos de uma festa, rostos de pessoas conhecidas e um corte que simplesmente apontava para a presença dela. Imagens sem contexto que falavam mais alto do que a verdade. Quando soube do vídeo, o sangue de Sofia gelou. O que poderia ter sido apenas mais um equívoco interno passou a tomar forma de ameaça. De início, o internato tratou do vazamento como um problema menor. Boatos, disseram. Mas os boatos têm pernas. Começaram a circular comentários nas redes, mensagens com nomes de parentes, prints de conversas que não eram dela. E uma narrativa rasteira que colocava a culpa nos ombros da mulher, que já havia sido julgada pelo próprio marido. O efeito foi geométrico. Amigos que antes eram neutros se afastaram. Doadores começaram a pedir transparência. E o estômago do pai de Sofia, que já vinha debilitado, desandou de vez. Joaquim recebeu o peso da vergonha na forma de olhares no mercado, de dedos apontando, de vizinhos que cochichavam. Ele, que havia remarcado a vida para o bem da filha, começou a adoecer. Foi a primeira vez que Sofia percebeu que a conta daquilo tudo não era dela apenas. As decisões que tomara para sobreviver agora ameaçavam a única pessoa que havia apostado nela sem restrições. João, o dono da lojinha ao lado da casa do pai, falou sem rodeios. Se sua filha se enfiou numa encrenca dessa. Isso aqui vira conversa na praça. A praça que costumava ser o palco das tardes de Joaquim virou um tribunal silencioso. No telefone, mensagens anônimas chegaram ao pai. Instruções veladas. E então a primeira crise séria. Uma ida às pressas ao hospital. Um colapso que ninguém soube descrever direito. O rosto de Joaquim, sempre firme, agora era uma paisagem de cansaço e febre. Sofia sentiu a distância física entre ela e o pai como um corte. Estava longe, sem recursos, e culpava-se. Se tivera coragem para aceitar a ajuda do internato, deveria agora ter coragem de enfrentar o que se desenrolava. Foi então que a indignação, até então amedrontada, se transformou em decisão. Não porque queria vingança. Porque não podia permitir que o sacrifício do pai fosse varrido por calúnias e interesses alheios. Nessa hora, começou a ouvir conversas que antes fingira não escutar. Observou padrões. Quem aparecia nas fotos. Quem se mantinha fora das câmeras. Nomes que se repetiam em mensagens deletadas. Dinheiro movimentando-se na sombra. O internato não era um lugar de ensino apenas. Era uma central onde se cruzavam interesses,
onde patrocinadores trocavam favores por influência. Eles chamavam aquilo de rede de proteção. Sofia viu ali uma rede que prendia, não que amparava. Havia, também, pessoas que se posicionavam como moralmente superiores, líderes em paletó que prometiam valores em discursos e prometiam silêncio em privado. Essas contradições inflamavam raiva. Quando juntava as peças, Sofia percebia que não estava sendo punida por sua suposta falha reprodutiva, mas por se tornar inconveniente para um sistema que preferia muros à transparência. Era fácil culpar uma mulher. Era mais difícil encarar as rachaduras na própria reputação daqueles poderosos. Isabela, que no começo parecera amiga, passou de salvadora improvisada a figura ambígua, oferecia conselho, encaminhava convites e ao mesmo tempo fazia comentários que soavam como chantagem dissimulada. Você sabe que pode subir se fizer as escolhas certas, dizia ela numa mistura de cumplicidade e ameaça velada. Sofia percebeu que a ajuda vinha com um preço que ninguém queria escrever em papel. A ambivalência de Isabela passou a ser um termômetro de quem, de fato, detinha as rédeas das decisões. Quando o primeiro vídeo vazou para fora dos grupos privados, para fóruns públicos e, em seguida, para canais de notícia locais, menos a estratégia de cobertura do internato entrou em ação. E-mail institucional pedindo calma. Convite para uma coletiva de imprensa onde pediria investigação interna. Promessas de apuração. Mas cumprimentar as câmeras e posar para as lentes é fácil quando a força que protege tem mais capital social do que verdade. A imprensa, por sua vez, sentiu o cheiro da matéria escandalosa, manchetes, cliques, audiência. E, como sempre, havia espaço para simplificações. Aquela vez, a simplificação esmagou a mulher que estava tentando apenas sobreviver. Sofia passou a receber mensagens que combinavam insultos com chantagens. Se falar, seu pai paga, se expor, publicamos mais. Em algum momento, alguém enviou uma foto da rua onde Joaquim tinha oficina. Acompanhada de um recado, sabemos onde ele mora, não eram promessas vazias. Eram estratégias de dominação. A pressão era cuidadosamente dirigida ao coração daquilo que a mantinha humana menos ao pai. A sua história, ao vínculo que nem mesmo a distância apagava. A decisão de agir veio nessa confluência de medo, raiva e dever filial. Não era um impulso heróico, era cálculo. Sofia sabia que denunciar, sem provas sólidas, era abrir mão de credibilidade. Sabia que acusar líderes com poder social poderia trazer retaliações difíceis de prever. Mas também sabia que manter silêncio significava aceitar que a narrativa que faziam sobre ela se transformasse em sentença permanente. E então começou a reunir o que podia, cópias de mensagens trocadas em privado, prints de diálogos, fotos de eventos com a presença de quem prometera anonimato, dados de transferências que sugeriam pagamentos discretos para influenciar avaliações e decisões. Havia pequenos atos de furtividade, quase insignificantes quando vistos isoladamente. Salvar uma conversa no telefone de Isabela. Baixar um vídeo de um evento que supostamente fora somente para convidados. Copiar um e-mail onde uma coordenadora prometia resolver uma situação. Mas aqueles pequenos atos, somados, começavam a formar uma trilha. Sofia aprendeu a usar artifícios simples. Enviar e-mails para si mesma com um destinatário oculto, tirar fotos de documentos com o celular, anotar protocolos de atendimento e horários. Era a matéria-prima que poderia, um dia, se transformar em prova. No entanto, havia um risco evidente. Se descobrissem que ela estava coletando arquivos, as retaliações seriam rápidas. O internato tinha portas nos lugares certos. Havia pessoas com acesso a câmeras, com o olho treinado para perceber qualquer movimento incongruente. Por isso, Sofia desenvolveu uma rotina de dissimulação. Levava o celular de modo a parecer distraída, falava com voz baixa e anotava em cadernos antigos,
usando códigos que apenas ela entendia, menos datas, horários, pequenos símbolos. A clandestinidade era a nova palavra de ordem. Em uma dessas noites em que o salgado do jantar parecia mais pesado de deglutir, Sofia conseguiu acesso a uma sala que guardava registros antigos. Havia pastas amareladas, planilhas impressas e contratos com assinaturas que ligavam patrocinadores a pagamentos sem transparência. Sentou-se num canto, o coração martelando, e começou a fotografar. Cada imagem era um fio arrancado do casulo. Enquanto recarregava o celular na tomada, sentiu que alguém a observava. Virou-se, e por um segundo encontrou o olhar de Isabela atravessando a porta entreaberta. Não houve acusação direta. Apenas o sorriso que agora sabia significar análise. Isabela acenou como quem confirma: vai com cuidado. O pânico veio não apenas por medo de ser pega, mas por perceber o que poderia acontecer se o material chegasse nas mãos erradas. Fotos poderiam ser manipuladas. Relatos poderiam ser desqualificados. Precisava de alguém que pudesse dar voz àquilo que havia juntado. Havia um jornalista, um repórter independente, que frequentemente publicava matérias locais com foco em corrupção moral e administrativa. Seu perfil era discreto, mas eficaz. Ele havia, uma vez, publicado algo que havia incomodado um vereador e removido um contrato irregular. Não era heroísmo, era método. Sofia começou a considerar a hipótese de levar o material a ele. No entanto, o gatilho final que a empurrou para uma atitude mais profunda foi a notícia do estado de saúde do pai. Chegou um telefonema no meio da noite. Joaquim estava no hospital com pressão nas alturas, desorientado. Sofia correu até lá. Ao menos, correu com o corpo que tinha distância. Viu o pai frágil, os dedos marcados pelas calosidades de uma vida de trabalho, os olhos que ainda buscavam com orgulho. Naquele leito, a raiva transformou em um fogo focado. Eu não vim aqui para ser sacrifício de interesses alheios, pensou. Se você vendeu tudo por mim, não posso deixar que as mãos sujas de outros o arruinem. Sofia começou a articular um plano mais ousado, reunir evidências suficientes para montar um dossiê que pudesse ser levado a um veículo de imprensa sério. Sabia que expor a rede poderia resultar em denúncias formais, investigações e, talvez, em reparação financeira. A ideia da reparação não era o motor principal, era a possibilidade de que a exposição gerasse apoio, como doações e suporte jurídico, que poderiam não só sola da miséria, mas reparar um dano que ia além do material. Não havia noção de sorte ou milagre no pensamento dela. Havia cálculo frio e uma determinação alimentada pela visão do rosto do pai no hospital. Quando iniciou a fase de coleta mais organizada, percebeu que estava em um jogo de gato e rato. Mandava mensagens para contatos com contas anônimas. Criava backups em nuvens com senhas que ninguém conhecia e manteve sempre um contato indireto com o repórter. Cada nova prova que acrescentava ao dossiê aumentava o risco de descoberta, mas também fortalecia a possibilidade de que a história ganhasse tração. Havia necessidade de validar documentos, recibos, comprovantes de transferência, contratos com cláusulas obscuras. Por baixo de tudo, existia um padrão de favores trocados e de proteção comprada. Nesse processo, Sofia conheceu faces inesperadas de solidariedade. Uma funcionária da cozinha, chamada Marieta, por exemplo, confidenciou que havia anotado nomes de pessoas que apareciam em grupos privados. Um estagiário, tímido, deixou cair um pendrive com arquivos de CAPS que, por ironia, continha atas de reuniões. Gesto após gesto, o que parecia isolado começou a compor um mapa. Era como montar um cabé que ninguém queria ver completo. Porém, a rede não estava inerte. À medida que as peças eram reunidas, as respostas ficaram mais agressivas. Mensagens ameaçadoras passaram a chegar com frequência. Pare ou perde tudo. Você sabe o que vai acontecer com seu velho.
A intimidação tinha um desenho prático: direcionar o medo para o ponto de maior fragilidade. Era cruel, mas previsível. Sofia, no entanto, transformou o medo em um elemento de estratégia. Menos registrava cada mensagem, fazia capturas de tela, guardava prints com horários. Era necessário ter provas da ameaça, tanto quanto das condutas corruptas. Houve uma noite, algumas semanas depois, em que a pressão alcançou um ápice. Ao voltar de uma visita ao pai, recebeu no celular um vídeo curto, imagens de Joaquim andando na calçada, gravadas por alguém sinistro, e uma legenda que sugeria que poderiam fazer pior. O corpo dela estremeceu, mas a mente assumiu o controle novamente. Ela abriu as mensagens, salvou o vídeo, fez backup imediato. Pessoas que buscavam silenciar sabiam usar ferramentas de medo. Ela aprendeu a elas para pintar um quadro probatório. Se aquilo era ameaça, que fosse também prova. A escalada fazia com que o internato adotasse uma postura ainda mais pública, medidas de segurança. Entrevistas padronizadas, promessas de apuração interna. Mas prometer é barato quando se tem poder. Para além do discurso, havia redes financeiras que protegiam quem lá se beneficiava. Era um jogo de cena, e Sofia estava no palco. Foi numa manhã cinzenta, quando a chuva parecia empurrar o mundo para dentro, que ela encontrou algo que poderia ser decisivo: um e-mail sem remetente explícito, armazenado numa pasta esquecida, com anexos que detalhavam pagamentos a favor de uma agência de relações públicas que, por sua vez, cuidava da imagem de pessoas influentes. Havia nomes, valores e datas. A prova era crua e tecnicamente perfeita. Era suficiente para ligar de modo plausível patrocinadores a esquemas de influência que abafavam denúncias. Sofia sentiu que, finalmente, tinha mais do que impressões. Tinha documentos. Ao sair do quarto onde analisara os anexos, sua mão tremia. Na rua, o vento chicoteava as roupas penduradas. No coração, a decisão firmava. Ligar para o repórter significava iniciar um processo que poderia derrubar mais do que a reputação do internato. Poderia provocar repercussões que afetariam pessoas com poder real, capazes de fazer mal a quem lhes parecesse obstáculo. Não ligar significava deixar que o pai e outros pagassem por um esquema que, a olhos nus, já mostrava ser sistemático. Sofia montou um e-mail robusto, juntou o material e pensou no botão de enviar. Imaginou a reação do repórter: surpresa, cuidado, checagens. Imaginou também a possível retaliação que viria como resposta. Ao hesitar, o celular vibrou. Um nome desconhecido, uma mensagem curta: se enviar. Vamos fazer com que não reconheça mais aquele hospital. Era uma ameaça direta, no limite da desumanidade. Por um instante, toda a coragem que mal começara a aflorar se dissolveu em medo puro. O que estava em jogo, afinal, era a vida de alguém que só queria ver a filha prosperar. Ela fechou os olhos e voltou à imagem do pai dormindo com a mão entrelaçada no lençol. O cansaço no rosto dele tinha voz. Havia feito tudo por ela. Ela sabia que desistir agora significaria aceitar uma derrota que atravessaria gerações. No entanto, avançar significava colocar o próprio corpo e liberdade em risco. A balança oscilou entre obrigação e sobrevivência. Enquanto o telefone ainda mostrava a mensagem ameaçadora, uma ideia menor, mais prática, surgiu: não enviar nada agora. Em vez disso, buscar uma outra alternativa menos, alguém que pudesse manter aquilo seguro até que houvesse respaldo suficiente. Pensou em um advogado de confiança indicado por uma organizame de defesa de direitos. Em um contato de uma jornalista nacional que trabalhava com investigação, em um advogado que pudesse garantir medidas protetivas. Mas tudo isso exigia tempo e, às vezes, dinheiro que não tinha. Foi nesse turbilhão que Sofia tomou uma decisão tática:
Voltaria à cena do internato como se nada tivesse mudado. Ironicamente, a melhor hora para coletar provas era quando ninguém mais olhava. Fingia normalidade. Aceitava convites para cafés e reuniões. Anotava nomes e observava. Sabia agora que tinha 2 cenários possíveis: expor agora e colher o que viesse. Ou fortalecer o caso nos bastidores e, então, fazer a entrega com respaldo jurídico e jornalístico. Escolheu a segunda opção. Precisava de mais. Ao montar um plano de coleta que pudesse ser plausível, Sofia percebeu que estava numa corrida contra o tempo. Precisava proteger o pai, angariar aliados e fortalecer as provas de modo que qualquer tentativa de calar a história se tornasse inviável. Não era apenas sobre ela. Era sobre mudar, mesmo que um pouco, o equilíbrio que permitia que pessoas com poder comprassem silêncio. No fim daquela noite, sentada na cama improvisada do quarto que Isabela lhe havia conseguido, Sofia escreveu uma lista. Não era apenas uma lista de ações. Era um contrato com a própria vida, obter testemunhos de pelo menos 2 pessoas dispostas a falar anonimamente. Conseguir registros bancários que mostrassem pagamentos suspeitos. Localizar o arquivo com atas de reuniões. Proteger qualquer prova digital em mais de um local. E conseguir um contato confiável na imprensa. A lista era um mapa fabricado por quem, de repente, assumira a responsabilidade de ser protagonista de sua própria história. Quando dobrou o papel e o guardou no bolso, ouviu passos no corredor. Alguém batia na porta. Era Marieta, a funcionária da cozinha. Trouxe uma marmita com sopa, um gesto simples que parecia dizer mais do que palavras. Estamos observando, e você não está sozinha. Marieta murmurou algo que ecoou como promessa. Se precisar, eu digo que sei. Aquela frase, tão curta, foi combustível. Solidariedade concreta. Era um sinal de que, mesmo em um ambiente tão fechado, havia falhas na rede de silêncio. No entanto, a maré continuava perigosa. No dia seguinte, ao acessar o e-mail da instituição para buscar outros documentos, Sofia recebeu uma notificação no telefone, uma imagem enviada anonimamente. Um print de uma conversa de uma pessoa próxima a ela, insinuando que havia testemunhas que a colocavam em posição comprometedora. Era um movimento de intimidação clássico, mostrar que conheciam arquivos, demonstrar capacidade de controle. A estratégia era clara: assustar. Sofia suspirou. Entendia o risco, mas também sabia que havia um ponto de não retorno. Ao fim de meses comprimidos em semanas de tensão, quando o pai voltou para casa com ordens de repouso e os olhos ainda verdes de uma força que a cidade não tinha conseguido matar, ela decidiu que não podia mais titubear. Precisava preparar o dossiê de modo que pudesse ser entregue de forma segura. Precisava montar uma rede de apoio financeiro e jurídico que não deixasse a família à mercê da retaliação. Começou a procurar organizações que defendiam mulheres em situações de vulnerabilidade. Associações que ofereciam suporte jurídico, grupos de arrecadação para casos de denunciação pública. Advogados que aceitavam representação com base em consultas iniciais. Cada consulta exigia explicar tudo sem saber o peso exato das consequências. Expor o que havia dentro do internato poderia gerar, sim, apoio público e doações, mas também poderia desencadear processos longos e dolorosos. Ainda assim, não havia escolha. A indignação precisava virar ação. Foi então que, numa reunião às escondidas com uma advogada, Sofia ouviu pela primeira vez uma palavra que soou como alento: indenização. Não era promessa de riqueza, mas reconhecimento jurídico de dano. Era também uma porta para algo que poderia, realisticamente, transformar a posição dela. A advogada explicou, com a prudência de quem conhece trilhas perigosas, como se conduz um caso desse tipo: levantamento de evidências. Medidas cautelares para proteção,
protocolo para contato com imprensa e possível negociação. Nada garantido, mas plausível. Para Sofia, plausível era o suficiente. Enquanto isso, no internato, a maré continuava a se mover. Pessoas que outrora se mantinham próximas começaram a distanciar-se. Os patrocinadores passavam a assinar documentos com mais cautela. E, nas redes, a história da mulher estéril continuava a ser usada como exemplo de moral quebrada pelos que desejavam distrair. Cada passo que Sofia dava para reunir provas era respondido por uma manobra de coação. A tensão subia com espiral crescente. No último dia antes do ponto de virada que estava desenhando, ela conseguiu algo que poderia acelerar tudo. Conversas gravadas em que figuras de poder discutiam como resolver casos incômodos. Menções a pagamentos e contatos com uma assessoria de imprensa que, discretamente, limava arestas. Era o tipo de documento que, quando apresentado por um jornal sério, desestabilizaria o discurso público constrangedor em torno dela. Tinha, finalmente, o que precisava para dar o passo decisivo. Guardou tudo num dispositivo criptografado e deixou uma cópia com Marieta, por precaução. Sofia sabia que o momento em que decidiria acionar a imprensa menos ou mesmo enviar o material a um advogado, seria o instante que definirá a direção da sua vida. A sensação era de estar na beira de um abismo com uma ponte que poderia levá-la para a reconstrução ou para mais perdas. O telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem, desta vez com um número internacional e poucas palavras. Pense bem. A quem prefira acordos, era um aviso. Um modo elegante de dizer, pague e tudo se encerra. Ela apanhou a cópia do dossiê, olhou para a foto do pai na mesa de cabeceira e sussurrou. Quase para si mesma, você confiou em mim, não havia certezas. Apenas a convicção de que a omissão seria uma traição maior do que qualquer risco. Havia, no entanto, uma última peça que precisava encaixar-se, um contato na imprensa que fosse realmente confiável. Alguém que não transformasse sua história em espetáculo, mas que tivesse coragem e capacidade de enfrentar o poder. Foi nesse ponto que a porta do quarto se abriu suavemente e Isabela entrou. O sorriso dela era o mesmo de sempre, afável, medido. Havia nos olhos de Isabela algo que Sofia já sabia decifrar, cálculo. Sentou-se à beira da cama como se falasse a uma velha amiga e perguntou, com a voz baixa, como anda tudo? As coisas vão se resolver, não é? Havia compaixão ensaiada no tom, mas Sofia percebera, por trás disso, a oportunidade de benefício. A presença de Isabela era um lembrete incômodo. Havia pessoas que vinham para ajudar e ficavam porque precisavam de retorno. Sofia mediu as palavras. Não podia demonstrar o que carregava no bolso por medo de provocar uma reação imediata. Ao mesmo tempo, sabia que Isabela era, também, a chave para descobrir até onde ia a rede. Ela sabia dizer nomes, indicar reuniões, acompanhar quem fazia pagamentos. Decidiu então usar a tática de proximidade. Seguiu conversando como se fosse apenas mais uma interna em busca de estabilidade. Dentro, porém, a mente já roteirizava o passo que vinha a seguir. Naquele instante, ao olhar para a janela, Sofia sentiu o peso das escolhas. Podia ainda recuar, negociar um acordo que talvez garantisse alguma proteção ao pai, mas sabia que acordos com quem já demonstrar a vontade de manipular tendem a ser armadilhas com prazo. Ou podia colocar todas as cartas na mesa, entregar o dossiê ao jornal, acionar as medidas legais e enfrentar a tempestade. Havia algo de vingança na ideia. Talvez. Mas para ela, era menos vingança e mais reparação, restituir a verdade. Proteger o pai e talvez abrir uma brecha para que outras mulheres não caíssem na mesma armadilha. Só que, antes de tomar o passo final, havia um detalhe que a mantinha em suspenso: Isabela. Será que ela seria aliada, informante duvidosa, ou uma traidora preparada para negociar com os poderosos?
No corredor escuro, os passos se aproximaram menos passos de alguém que trazia decisões de cima. Sofia pensou nas medidas de segurança que ainda não haviam sido tomadas. Proteger as cópias do dossiê. Garantir que o material chegasse a mais de uma pessoa de confiança. Criar uma narrativa que não deixasse espaço para manipulação. E então, exatamente quando a respiração se alinhava com a determinação, o telefone tocou. Era um número desconhecido. A voz do outro lado era firme, sem emoção. Se você acha que vai ganhar com isso. Pense no que vai acontecer ao homem que te criou. Era mais que ameaça. Era um ultimato. Sofia segurou o aparelho até sentir os dedos formigarem. O clique terminal deixou silêncio. Acreditava, naquele momento, que havia chegado a hora de decidir. O quarto parecia encolher ao redor dela. Lá fora, um mundo inteiro continuava girando, indiferente. Dentro, havia uma mulher que já não era mais a mesma que fez a mala quando o marido a expulsou. Sofia olhou para a lista que fizera, para as imagens no pendrive, para o papel dobrado no bolso. Respirou fundo. Sabia que a próxima ação abriria uma porta sem volta. Sabia também que a coragem seria medida não por impulsos, mas por estratégia. Guardou o pendrive num lugar seguro. Colocou a cópia criptografada nas mãos de Marieta e, por fim, digitou um número que havia anotado semanas antes, o do repórter que, discretamente, já tinha quebrado uma história parecida. Começou a escrever uma mensagem curta, direta, preparando-se para anexar o dossiê. Os dedos tremiam, mas a linha final que escreveu dizia apenas: tenho documentos. Precisamos conversar em segurança. Ela interrompeu a escrita. Um barulho no corredor, vozes, passos rápidos, porta sendo fechada com força. O vento trouxe o som de um carro acelerando. Sofia olhou pela janela e notou, na rua, uma pessoa que ficara parada o tempo todo, observando. Não era hora de enviar. Era hora de encaixar a última peça. Garantir que quem recebesse o material tivesse condições de publicá-lo sem expô-la primeiro. Ela recolheu o papel da lista, fez uma última verificação no pendrive e escondeu tudo num lugar que apenas ela conhecia. No silêncio que se seguiu, a tensão virou expectativa. Havia decidido que iria agir, mas não daquela forma impulsiva. Precisava de aliados, de advogados, de proteção. O risco real, agora, era cronometrar o momento certo. Ao mesmo tempo, sabia que cada minuto postergado dava aos poderosos a chance de se reorganizarem para silenciar. A vulnerabilidade do pai ainda pesava como pedra de moinho. Enquanto a chuva cessava e a cidade acalmava seus ruídos. Sofia sentou-se à mesa com a foto do pai e murmurou, mais para o próprio coração do que para qualquer ouvido: eu volto. E quando voltar, não serei mais a mesma havia, nisso. Um fio de promessa que mais tarde se tornaria algo além de vingança, reconstrução, dignidade e a possibilidade de transformar a dor em ação coletiva. Por ora, porém, restava Pires para a tempestade que se aproximava. Ela fechou os olhos por um segundo, como quem tenta prender o ar antes do mergulho. A frase que sussurrou para a foto do pai ficou pendurada na sala. Eu volto. E quando voltar, não serei mais a mesma. Um fio de determinação sustentava cada batida do coração. Sofia levanta. Trancou a porta do quarto e saiu para a rua com passos que soavam menores do que eram menos, como se a cidade ainda não calculasse o que ali começava. Se essa história está tocando você, curta e inscreva para ouvir mais relatos de mulheres que se levantaram e denunciaram injustiças. O primeiro movimento depois daquela noite não foi grandioso, foi meticuloso. Sofia ligou para a advogada com quem conversara às escondidas, a doutora Ana Ribeiro, e combinou uma reunião em um café movimentado da cidade. Um lugar público que, ironicamente, oferecia maior segurança. A advogada ouviu tudo outra vez, agora com documentos e prazos em mente. Explicou, com voz calma, o caminho legal,
pedido de tutela cautelar para proteção do pai, requisição formal de documentos do internato. E, simultaneamente, um contato seguro com a imprensa mas apenas depois de garantir medidas protetivas. A exposição precisa vir com blindagem jurídica, disse Ana. Sem isso, você pode expor o corpo e não a verdade. Enquanto isso, o repórter que ela havia contatado, Felipe Costa, jornalista de um portal investigativo local com histórico de matérias que incomodavam poderosos marcou um encontro em uma sala com janelas à prova de escuta. Felipe leu os arquivos com a frieza de quem sabe diferenciar rumor de prova. As planilhas, os e-mails, as gravações de conversas e os recibos formavam um padrão. Isso é jornalismo, comentou, é forte. Mas temos que checar tudo. E precisamos de testemunhas que corroboram. Ele propôs um plano, publicar uma série com checagens simultaneamente, abrir espaço para que a instituição respondesse. Era o caminho para evitar acusações de parcialidade e fortalecer a narrativa factual. Sofia e Ana trabalharam nas medidas de proteção. Protocolos de segurança foram acionados, mudanças de rotina, contatos de emergência, bloqueios de números suspeitos. Alerta à polícia sobre possíveis retaliações. Para o pai, foi solicitado um laudo médico atual e uma notificação ao hospital local para que soubessem da situação. O que parecia burocracia era, na prática, proteção de vida. O dia da publicação foi escolhido com precisão. Felipe redigiu o primeiro texto com recortes objetivos, histórico do internato. Evidências de pagamentos a agências e terceiros, depoimentos anônimos. Prints de mensagens ameaçadoras, tudo organizado de modo a deixar claro que não se tratava de difamação, mas de uma investigação com provas. O portal publicou em horário de alto alcance. O impacto foi instantâneo. As reações foram múltiplas: choque, negação, raiva e, para Sofia, um misto de alívio e terror. Nas redes, o assunto viralizou. A manchete que havia prometido transparência fez com que outras vozes viessem à tona. Outras mulheres começaram a enviar mensagens, algumas com histórias parecidas, outras com pequenos documentos que, somados, deram ainda mais densidade à investigação. O portal seguiu com matérias complementares, checando contas, rastreando transferências e entrevistando fontes que confirmavam reuniões e promessas veladas. A reação do internato foi previsível, nota a imprensa falando em investigação interna. Desligamento temporário de algumas pessoas da administração e a convocação de uma assessoria jurídica. Na prática, a cúpula tentou ganhar tempo. Do outro lado, porém, havia um público atento e um conjunto de provas que agora circulava em mãos diversas. O tom das conversas mudou, patrocinadores passaram a reavaliar parcerias. Uma doação grande foi pausada. Um vereador pediu abertura de sindicância. E a população reagiu de modo inesperado e imediato. Uma campanha de arrecadação espontânea foi criada por apoiadores anônimos e por desconhecidos, comovidos pela história do pai que vendera tudo pelo futuro da filha. O que começou como pequenas doações virou uma onda visível, gente que nunca conhecera. Sofia contribuía para pagar consultas médicas, custear o deslocamento do advogado e, gradativamente, formar um fundo para suporte jurídico e social às pessoas afetadas pelo esquema. Havia dor ali, sim, mas também uma solidariedade que desmontava o poder do silêncio. Aos poucos, a denúncia pública trouxe consequências práticas. A polícia abriu inquérito, solicitações judiciais pediram documentos ao internato. E pelo menos 2 nomes da administração foram suspensos enquanto se fazia a verificação. Para os poderosos que acreditavam estar acima de investigações, a exposição trouxe um custo real: reputação, contratos, influência menos instrumentos que, quando arrancados, deixavam as mãos vazias. No entanto,
Nem tudo foi instantâneo. Havia retaliações discretas, perfis anônimos que reativavam boatos. Ligações anônimas para o trabalho do pai, tentativas de desacreditar testemunhas. Sofia pagou por isso com noites de ansiedade, mas a cada ameaça ela registrava, anexava e transformava em prova. Marieta, a cozinheira, virou uma PT, deu depoimento, entregou nomes e confirmou a existência de reuniões privadas. O estagiário que encontrara o pendrive também fez o mesmo. Pessoas que antes temiam falar começaram a perceber que o poder havia perdido parte de seu manto protetor quando as cortinas foram rasgadas. Internamente, Isabela vacilava. Havia sinais de que ela tentava negociar um acordo com quem tinha influência, talvez para salvar a própria posição. Sofia, que agora já não se movia por impulsos, agiu com cálculo, manteve um diálogo frio com Isabela. Ouviu e gravou conversas com consentimento legal e deu margem para que ela se posicionasse. No momento de maior pressão, Isabela acabou cedendo. Talvez movida por medo ou por remorso, talvez por cálculo. O fato é que entregou informações que complementaram o dossiê menos nomes de quem participava das listas. Horários de reuniões fechadas. Contatos com assessorias. Foi uma virada amarga. A amiga que ajudara com o abrigo fora também quem conhecia melhor a teia. Os desdobramentos legais vieram em ondas. Acordos de sigilo começaram a ruir quando apoios externos se multiplicaram. Advogados de partes envolvidas pediram cautela, e a imprensa nacional passou a olhar para a história. A pressão fez com que o internato, e figuras ligadas, procurassem uma saída que não envolvesse enfrentar o judiciário com provas sólidas. A doutora Ana negociou com representantes legais uma proposta de reparação e indenização pela exposição indevida e pelo dano moral, além de investimento em políticas internas de proteção e transparência. Não era justiça criminal, mas era um instrumento que colocava recursos nas mãos de Sofia e de uma família que havia perdido tanto. O valor da indenização, somado ao fundo de doações e a propostas de trabalho que chegaram depois da repercussão, transformaram a condição financeira de Sofia. Ela não ficou rica da noite para o dia no sentido hollywoodiano. Houve contas a pagar, restituição do tempo perdido, investimentos em saúde, acima de tudo, a segurança necessária para começar um projeto de vida. Entre os convites que chegaram estava o de uma organização que trabalhava com defesa de direitos e proteção de jovens em ambientes educacionais. Eles ofereceram a Sofia uma posição para coordenar projetos de prevenção e acolhimento. Aceitar significaria reconverter a experiência em ação coletiva. Recusar, manter tudo para si. Ela escolheu trabalhar, com preços e limites claros, porque transformar dor em prevenção tinha mais sentido do que trocar humilhação por luxo. Foi nesse período, quando a tempestade começava a amainar, que outra coisa aconteceu, a descoberta da gravidez. Não foi um anúncio planejado em cartaz. Foi um exame, uma manhã de ansiedade e surpresa. A notícia percorreu Sofia como luz e medo, surpresa por não ser algo esperado. Alegria pela vida que se formava e preocupação quanto aos cuidados que uma gravidez demandaria, especialmente para alguém que agora carregava o peso de uma história pública. Quando o teste confirmou que esperava não um, mas 3 batimentos distintos, trigêmeos menos, a sensação foi ainda mais complexa. Havia, ali, uma dimensionalidade nova, a possibilidade de futuro e a responsabilidade acrescida. A explicação prática foi direta e sem mitologia. Parte do suporte financeiro obtido com a exposição e com a indenização cobriu consultas médicas que até então estavam fora de alcance. Os médicos avaliaram que, devido a fatores de saúde e tratamentos anteriores, a fecundidade de Sofia havia sido mal compreendida no passado e que a alegação de esterilidade jamais deveria ter sido realizada sem exames apropriados.
O diagnóstico médico concluiu que existiam possibilidades reais de gravidez e que, em casos de tratamentos de reprodução assistida, gestação múltipla pode ser um dos resultados. Foi uma sequência de escolhas médicas e de azar, felicidade biológica que culminou naquele resultado. Não havia milagre, apenas ciência, acesso e condições que antes inexistiam. A notícia da gravidez, assim que foi do conhecimento público, pois Sofia optou por torná-la pública no momento em que se sentiu segura menos, teve efeitos diversos. Para muitos, foi o fechamento simbólico do ciclo. A mulher chamada estéril demonstrava, em sua carne, a promessa de vida. Para outros, foi motivo de crítica ou curiosidade. Para Sofia, era, acima de tudo, um motivo para replanejar. Ela e a doutora Ana trataram de ajustar as estratégias. Isso incluía proteção à maternidade, plano de parto, suporte emocional e definição de limites quanto à exposição pública da gravidez. O retorno à cidade natal, meses depois, não foi um retorno de exibição, foi calculado. Sofia fez questão de chegar com calma, num horário em que a praça estivesse cheia de vozes amigas. O pai a esperava na frente da oficina, o rosto mais fino, as mãos menos firmes. Mas os olhos eram os mesmos, orgulhosos e surpreendidos. Joaquim não cabia no olhar, chorou como se a vida dele fosse um livro que agora tinha novas páginas. Ao ver a barriguinha projetada à frente, tocou com reverência, como se tocasse o símbolo do que lutara para que existisse. Não houve troca de acusações com quem o havia humilhado. Houve, sim, um reencontro íntimo, cheio de sorrisos meio atônitos, como quem tenta acreditar no que vê. E o marido, Lucas, soube. As notícias chegavam em ciclos, e ele não conseguiu se manter distante das manchetes. Chegou com a pressa de quem teme a vergonha mais do que entende o dano que causou. A cena do reencontro estava pronta para ser o clímax que muitos aguardavam, homem arrependido, mulher vitoriosa. Lucas apareceu na porta da oficina, a fisionomia de quem buscava a redenção fácil. Em seu rosto havia a tentativa de colocar culpa em si pelas falhas do passado, menos mais palavras têm peso. E Sofia agora sabia disso de outra forma. O momento do confronto não foi teatral. Sofia o recebeu numa fala firme, sem gritos nem recuos, explicou o que havia acontecido. A dor que o gesto dele causara, o preço que o pai e ela haviam pago. Lucas tentou se desculpar, em suma ineficaz, mas o que ela precisava não era de desculpas públicas. Era de responsabilidade real. Perguntou-lhe, com a frieza de quem se recusa a ser drama, por que o havia deixado com uma palavra como sentença. Ele balbuciou justificativas frágeis, menos medo do futuro. Incapacidade de lidar com incerteza menos, e tentou reduzir tudo a uma falha relacional. Sofia ouviu e não recuou. A decisão sobre Lucas foi tomada com clareza. Não buscou humilhar, buscou restituir dignidade a si mesma. Não havia espaço para reatar um contrato que fora escrito em ignorância e desamor. Disse a Lucas, com firmeza, que não o queria de volta como marido. Propôs, sem rancor, que se desejasse participar da vida das crianças, o faria sob condições claras, responsabilidade financeira documentada, presença comprovada e, sobretudo, respeito aos limites que ela estabeleceria. Ao longo da história, Sofia fora submetida a decisões por outros. Agora, escolhia as regras do jogo. Lucas recuou, talvez pela primeira vez confrontado com a responsabilidade que havia evitado. Saiu com passos mais curtos do que os que fizera na hora em que fechou a porta anos antes. A gratidão, porém, tinha outras direções. Pessoas como Marieta, o estagiário, a doutora Ana, Felipe e outras vozes que se levantaram foram celebradas como parte de uma rede que tornara possível não só a reparação financeira, mas a possibilidade de transformar a narrativa em política pública. Sofia assumiu um papel de destaque na Organicee que a convidara,
Passou a coordenar um projeto de prevenção contra formas sutis de coerção em instituições educacionais e a criar um pequeno fundo de apoio para mulheres que, como ela, aceitavam ajuda em momentos de fragilidade. O objetivo não era dar lições morais, mas oferecer infraestrutura para que escolhas de sobrevivência não significassem exclusão posterior. A vida, claro, não se arrumou como em filme. Havia exames, consultas, noites sem dormir, boletos a pagar. Houve também momentos de riso que faziam o coração abrir de um jeito novo. Quando pequenos movimentos dos bebês eram percebidos pela primeira vez, Joaquim batia palmas como se fosse uma estreia. Ele, que havia trocado tudo pelo futuro da filha, ganhou um presente que parecia reparar parte do passado. Sofia, por sua vez, aprendeu que a força não anula a fragilidade, que é possível chorar e agir ao mesmo tempo. No plano público, a exposição do esquema trouxe debates. Parlamentares discutiram mudanças nas normas de financiamento de instituições privadas. Órgãos de fiscalização criaram comissões e uma série de outras vítimas emergiu com relatos. Não foram soluções imediatas, nem absolvições universalmente aplicadas. Mas houve mudanças. Áreas internas de denúncia foram criadas em algumas instituições, e um conjunto de recomendações de segurança e transparência começou a ser implementado. A vida institucional, por sua vez, teve que responder a perguntas que não podia mais ignorar. Meses depois, no centro de uma praça onde Joaquim costumava ajeitar relógios, Sofia fez um encontro com algumas das mulheres que haviam denunciado e sobrevivido. Sentaram-se numa roda, trocaram histórias, contactos, e um sentimento de comunidade foi se formando. Ela não reclamou do passado. Construiu com ele uma ponte. Falou da importância de não aceitar silêncios e de aprender a transformar denúncia em construção. A história que antes estava só no coração tornou ferramenta. O epílogo daquelas mudanças veio em gestos concretos. A Organizavam lançou uma campanha de financiamento para atender casos emergenciais de pessoas que precisavam sair de ambientes abusivos. A doutora Ana continuou a oferecer suporte jurídico a custo acessível. Felipe publicou depois um pordim que documentou o caso de forma responsável, garantindo que a narrativa não virasse caça às bruxas, mas registro de um padrão. E, em casa, o pai recuperou-se aos poucos. Os dedos que antes apertavam relógios crescentes agora apertavam punhos pequenos que batiam ritmicamente. Dentro da barriga da filha. Sofia não precisou de vingança para se afirmar. A reparação, a articulação coletiva e a própria maternidade foram o que a fizeram erguer novamente. Quando, numa manhã ensolarada, ela caminhou pela praça com a barriga mais visível, o olhar das pessoas era de reconhecimento, não mais o julgamento simplista do passado. Agora, havia curiosidade e respeito. Pessoas vinham agradecer, outras pediam conselhos. Era uma mudança que unia indignação e esperança a menos exatamente o fio que a havia movido desde que foi deixada por Lucas com um rótulo cruel que lhe colaram. Ao decidir, naquele dia, como responder ao marido e à sociedade, escolheu não transformar sua história em espetáculo de revanche. Preferiu, com firmeza, abrir uma porta para a justiça e para a própria reconstrução. Abriu um centro de apoio que não era monumento ao passado, mas ferramenta para o futuro. Joaquim, sentado num banco próximo, sorriu e chorou ao mesmo tempo menos como o pai que havia feito um investimento de vida e agora via o retorno em outra moeda. A última imagem que fica não é de triunfo vazio, nem de final feliz pronto. É a de um homem que volta a ajeitar relógios, agora com passos mais lentos. E uma mulher que caminha sabendo que seus filhos. 3 corações a caminho menos nascerão em um mundo onde alguém já lutou para que instituições entendam que poder não é lugar para fingimento. Sofia reconstituíra sua dignidade não apenas por si mesma, mas para que outras pudessem ter menos margem para cair. Se esta história te tocou,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir que coragem organizada faz diferença. Deixe um comentário dizendo o que você faria no lugar dela. Menos sua voz pode acender a coragem de outra pessoa.